E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Paulo Nidec e hoje eu vou falar como começar no Bitcoin. E pessoal, eu te garanto que se você seguir esse passo a passo e for atrás das indicações e das referências que eu vou te passar nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que você estará mais preparado, melhor informado do que 99% das pessoas que têm interesse nesse assunto. Então vem comigo, deixa o seu comentário, o seu like e inscreva-se no canal. E depois, caso você tenha alguma dúvida também, coloque lá nos comentários que a gente pode estar conversando e interagindo. Olha, então eu separei aqui nessa apresentação a parte teórica, a parte prática e também alguns aspectos técnicos que são importantes quando você está lidando com o Bitcoin. Então, vamos começar. Olha, primeiro que você tem aqui o Bitcoin. Eu vou falar nessa apresentação aqui de algumas propriedades do Bitcoin, algumas propriedades do dinheiro, o porquê é importante você ter a autocustódia, e você vai entender exatamente nessa apresentação do que isso tudo se trata. Agora, essa parte teórica aqui, ela não é obrigatória. Eu tenho certeza que tem gente que tem muitos bitcoins, talvez milhões, e elas não entendam a parte teórica e a parte técnica e tá tudo bem. É uma particularidade minha que eu acho interessante entender mais profundamente das características e do funcionamento para você realmente ter ali uma segurança melhor no que aquilo. Agora, claro, você não precisa seguir cada coisa até o final para depois começar na parte prática. Eu recomendo que você faça essa educação, esse entendimento e essa busca concomitantemente à sua prática. Então, vamos lá. A parte teórica que eu acho interessante para você ter e ter uma base de entendimento no Bitcoin, talvez você já conheça algumas coisas aqui e talvez tenham pouca novidade. Vamos ver. Por exemplo, eu recomendo o livro do Renato 38, o Renato Amoedo e o Alan, que eles escreveram, que é o Bitcoin Red Pill, que é um excelente recurso, que está aqui, olha, é um excelente recurso para você começar a entender do Bitcoin, porque ele fala nesse livro de autocustódia, ele fala das propriedades do dinheiro, ele fala por que o Bitcoin é importante, ele fala de regimes econômicos e financeiros, da inviolabilidade, a característica de não ser violado o dinheiro, dele não ser pego, né? Você não consegue censurá-lo e várias propriedades interessantes, propriedades descentralizadas que tem o dinheiro, o Bitcoin, mais propriamente dito. Depois, eu recomendo você ver esse livro aqui, olha, que é o The Bitcoin Standard. Esse livro aqui, ele fala em detalhe e ele te dá uma educação que é uma educação da característica do dinheiro, de como funciona, por que esse autor aqui, que tem um nome muito difícil de falar, por que ele fala que as características do dinheiro são importantes e por que ele considera que o Bitcoin tem um excelente futuro pela frente. Esse livro aqui, embora eu vou falar aqui a minha opinião e a minha leitura desse livro, embora esse livro fala The Bitcoin Standard, esse cara é um economista e ele é professor de economia. E, na minha opinião, ele ensina a verdadeira economia. Se você fosse falar de economia em uma palavra, ela é de escassez. E ele fala as características de dureza, hardness of money, e vários outros conceitos que são interessantes de você saber. Não é obrigatório, mas é definitivamente aconselhável. The Bitcoin Standard, que é um clássico de você entender. Depois, você tem aqui, olha, o White Paper. Exatamente. No dia 31 de outubro de 2007, se eu não me engano, teve o White Paper do Bitcoin. E ali você vai ver, pelo próprio Satoshi Nakamoto, né, o criador enigmático, que não se sabe exatamente quem é, se foi uma organização, não se sabe muita informação sobre o Satoshi Nakamoto, mas existe esse documento
chamado White Paper, onde ele descreve com o que ele entende pelo Bitcoin e algumas características dele. Um outro livro que eu recomendo aqui é o The Internet of Money. Então, ele fala aqui no The Internet of Money um pouco dessa... É brilhante esse livro, ele fala de várias características, ele fala do funcionamento, ele fala de potencialidades do Bitcoin, e é um cara que ele vem falando, o Andreas Antonopoulos, ele vem falando disso. Aliás, há muito tempo, ele tem um podcast excelente no Joe Rogan. Se você não sabe inglês, tá na hora de aprender. Você vai aprender muito bem ali, e ele fala das caras. E é muito antigo, acho que tem 7 anos agora. Então, ele vem lá de trás falando sobre isso, e ele tá bem por dentro disso. É muito interessante. Um cara prático, que é o Robert Kiyosaki. O Robert Kiyosaki, ele vem do ouro e da prata. Entre vários outros negócios que ele tem, ele é dono de uma mina de ouro. O que eu acho interessante do Robert Kiyosaki? Ele vem falando de metais preciosos, de construir ativos, de ter realmente um plano de negócios para gerar liquidez e riqueza há muito tempo. Por que eu estou falando dele aqui? Porque há alguns anos ele falou, olha, o Bitcoin ele tem características muito interessantes, muito relevantes, parecido com o ouro. E a gente vai falar disso nesse vídeo aqui. E ele começou a virar o que é chamado de Bitcoiner. O interessante que eu gosto do Robert Kiyosaki é que ele fala de maneira prática, não teórica, mas de maneira prática, como você pode ganhar dinheiro com isso. Com isso o quê? Construindo, investindo em ativos. Você realmente se organizar para ver que ativos são aquilo que colocam dinheiro no seu bolso e passivos, que ele chama de liabilities, são coisas que tiram dinheiro do seu bolso e você começa a fazer distinções que são muito importantes para que você tenha sucesso financeiro. Afinal de contas, o Bitcoin é uma excelente reserva de valor, de você manter aquele dinheiro que tem. E a gente sabe também, talvez é o porquê você esteja nesse vídeo, que ele tem tido uma alta e uma valorização muito, mas muito grande. Então isso é interessante. Outras recomendações são alguns vídeos. Então, você tem aí os podcasts do Renato 38, você tem livro, áudio, curso, e se eu não me engano, está tudo de graça para a internet. O que ele cobra é mais a parte da comunidade, do suporte e assim por diante. Tem esse canal aqui, que é o canal Bitcoinheiros, que ele fala em detalhes muito técnicos e muito precisos do funcionamento do Bitcoin. E, particularmente, eu que sou curioso, eu vejo que eles vão em minúcias técnicas muito interessantes. É um dos melhores canais que eu conheço. Uma outra coisa que eu acho muito legal de você ver é essa educação prévia, para você entender em detalhe, com mais profundidade do Bitcoin, que é você ver um cara chamado Peter Schiff. O Peter Schiff, ele é um americano que uma época, ele quis abrir ele é do ouro, ele vende ouro e ele tem empresas de ouro. E você vai ver, não somente nesse vídeo, mas conforme você for pesquisando, que existem várias correlações e várias semelhanças entre o Bitcoin e o ouro. O Peter Schiff, ele é um cara que, além de ter negócios e de vender ouro, uma época ele queria abrir um banco de ouro aqui nos Estados Unidos. E ele foi barrado por pressões governamentais, estatais e regulatórias que impediram com que ele fizesse isso. Ele tem vários debates com Robert Breedlove falando por que o ouro é melhor do que o Bitcoin. E é muito informativo. Não são debates para falar o que é bom, o que é ruim, mas são debates extremamente informativos, falando da característica de dinheiro e principalmente de reserva de valor. Então, são coisas que você pode pesquisar do Michael Saylor, que é um dos maiores compradores, se não o maior comprador de Bitcoin da história, junto a MicroStrategy, e você pode ver mais isso aí em detalhe. E o Michael Saylor, ele tem várias apresentações e keynotes, apresentações oficiais, onde ele mostra
um passo a passo o porquê que o Bitcoin é relevante e quais são as perspectivas dele, que ele acha que pode ter uma valorização ainda exponencial e muito grande, e é por isso que ele vem comprando bilhões e bilhões e bilhões de Bitcoin, pegando dólares. Então ele pega dólares emprestado e ele compra Bitcoin. Esse é o tanto que ele acredita na valorização do Bitcoin. Muito bem. Agora que a gente falou um pouco de recomendações, e aí você tem aqui o Bitcoin Red Pill, o Bitcoin Standard, o White Paper e algumas outras coisas mais, nós começaremos a falar da parte prática. Agora, a parte prática, ela não é tão complicada, tá? Então, vamos aqui a um passo a passo. E aí a gente vai ter espaço para falar sobre algumas outras coisas. A primeira coisa que você quer fazer para começar no Bitcoin é abrir uma conta numa corretora. Talvez você fale, poxa, mas eu escutei falar que tem P2P, que eu posso comprar. Sim, você tem inúmeras formas de comprar. Pensa, eu estou falando de Bitcoin e de ouro, quantas formas você tem de comprar ouro? Você pode comprar de uma loja, de uma instituição, de um banco, de um amigo, de um conhecido e por aí vai. Mas vamos primeiro às primeiras coisas e vamos simplificar. Abrir conta numa corretora. E aí você tem algumas opções. Por exemplo, eu coloquei aqui, olha, que você tem as corretoras no Brasil. As principais são a Binance, a Coinbase e a Nova Dax e a BIPA. As duas principais são a Binance e a Coinbase que eu conheço. Corretoras nos Estados Unidos são a Coinbase, Robinhood e Kraken. É claro que eu não vou te ensinar aqui como abrir uma conta numa corretora, senão esse vídeo seria interminável. Mas, vamos supor, caso você vai fazer um cadastro lá, como no Google, como você já fez cadastros em outras instituições, colocar os seus documentos e você realmente fazer um cadastro. Pessoal, corretora e banco é bem semelhante. São instituições financeiras. A corretora normalmente é um lugar onde você vai poder comprar Bitcoin e outras coisas, talvez como ações, outras criptomoedas e assim por diante, tá? E aí, o primeiro passo é você abrir uma conta numa corretora. Segundo passo, que eu recomendo, esse é o meu passo a passo que eu estou te recomendando aqui. Olha, é você comprar uma pequena quantidade de Bitcoin. Ah, mas eu quero investir R$ 1.000, $1.000, 10 mil, 10 milhões. Ótimo, muito bem. Mas comece aos poucos para você ter a oportunidade de ver o funcionamento. E você vê como é a rotina de você comprar numa corretora, de você ver aquele Bitcoin. Eu recomendaria até mesmo você comprar um pouquinho e esperar algumas semanas e ver. Porque, olha, na minha opinião, é importante você se acostumar com a volatilidade do Bitcoin. Exatamente. Vamos supor que você pega um dinheiro relevante para você e você coloca aquele dinheiro lá e você vê que caiu 8%. Caramba, eu coloquei 10 mil e agora tá 9 mil. O que aconteceu? Eu tô perdendo dinheiro. Isso não vale nada, isso não presta. Então, justamente para você ver como o Bitcoin ele se movimenta, como ele pode subir, ele pode cair, ele pode manter ali o mesmo valor em reais, em dólares, você começar a se familiarizar com esse tipo de comportamento, eu acho muito importante. E aí nós vamos ao terceiro passo, que é muito recomendável. Nada daqui é obrigatório, mas são sugestões que eu estou fazendo a você, que para você considerar, e você pensa consigo mesmo se é uma boa ideia. Autocustódia, o que é? É você ter de fato o seu Bitcoin. Ou seja, se você não fizer autocustódia, eu vou te mostrar aqui mais ou menos o que acontece. Olha, então, por exemplo, eu vou te mostrar a parte da soberania. E aí a gente tem algumas curiosidades. Por exemplo, o Bitcoin e o ouro. Você pode reparar, você vai ver com muita frequência que existe correlação, semelhanças, similaridades entre o Bitcoin e o ouro o tempo todo. A prova disso
é que existe até a metáfora linguística que é utilizada para falar do Bitcoin, também é utilizada para falar do ouro. Então, você vai falar de minerar Bitcoin, ou seja, você utiliza essa metáfora que é utilizada para o ouro. Não tem uma mina de Bitcoin que o pessoal fica batendo com a picareta. Não tem isso. Mas você tem um processo através da blockchain onde você vai fazer contas e cálculos que você vai, a partir dali, ser recompensado em Bitcoin. E esse processo é chamado de mineração. Então, assim, até mesmo a forma... Olha aqui, olha. Isso aqui é uma moeda de ouro representada nessa foto aqui, mas é uma moeda de ouro mesmo. Beleza. E você tem a moeda de Bitcoin. Você já reparou que o Bitcoin ele está na blockchain? Ou seja, é um software inteligente dele que ele funciona dentro daquela blockchain, dentro daquela estrutura. Ele não existe fisicamente. Então, mas a representação dele é uma moeda de ouro. Tanto é porque ele tem inúmeras semelhanças. Não vou falar inúmeras, mas tem muitas semelhanças com o ouro. Algumas semelhanças. Você vai minerar o Bitcoin, que é uma metáfora. Você tem a portabilidade. O ouro você pode pegar. Olha, eu tenho aqui uma moedinha de ouro para mostrar para vocês. Então, por exemplo, você pode pegar, olha, uma moedinha de ouro, não sei se vai focar bem, mas é uma moedinha de ouro, normal. E aí você pode pegar essa moedinha, eu posso botar no bolso e levar para onde eu quiser. Então ela é portátil. Só que, vamos supor que a pessoa tem uma quantidade grande, tem várias moedas, várias barras de ouro, e ela quer levar para um outro país, para uma outra cidade, isso já pode começar a ser arriscado. Ela já pode ter problemas com fronteiras. Ah, você não pode entrar aqui no Brasil, na Venezuela, no Chile com esse ouro. Você vai ter que declarar, você vai ter que pagar impostos. Então, ele é portátil, mas você tem algumas coisas que podem dificultar. Já o Bitcoin, como ele é um software e ele está na blockchain, ele não tem nacionalidade, ele não tem jurisdição, ele não é regido por nenhum tipo de governo, então ele é descentralizado. Então olha aqui, olha, semelhanças entre o ouro e o Bitcoin. A portabilidade, a anonimidade. Por exemplo, eu mostrei aqui essa moedinha de ouro. Se eu estou com ela aqui, se eu vou dar para alguém, se eu vou vender ela para alguém, ela é anônima. Não tem o meu nome escrito nela, não tem um cadastro que eu fiz, não tem uma base de dados governamental ou num sistema que vai falar quem tem o quê. A mesma coisa acontece no Bitcoin. O meu nome não está na blockchain. As carteiras não têm nome. Embora elas sejam auditáveis e verificáveis, elas não têm nome. Então, inclusive, você pode ter $10 em uma carteira, $10 em outra, $11 em uma outra, você faz o que você quiser. Você tem total liberdade. Ah, não, eu me sinto melhor se eu tiver $100 em cada uma. Tudo bem, você vai conseguir ter essa divisibilidade da maneira que você quiser, que é uma outra característica. Outra coisa é uma reserva de valor também. Muita gente compra ouro para ter uma reserva de valor, ou seja, contra a inflação. Se você tem aí R$100 ou $100, você sabe que 10 anos atrás você não compra a mesma coisa que você compra hoje em dia, né? Mas, se você tiver essa mesma quantidade em um dinheiro, em uma coisa que é considerado hard money, ou seja, que ela tem uma dureza, ela tem uma característica que ela vai manter aquele valor, como o ouro, a prata, o Bitcoin, uns mais, outros menos, mas você vai perder menos. Você vai reservar melhor aquele valor que você tem. A questão da escassez. Você consegue imprimir reais, você consegue imprimir dólares, você consegue imprimir... Você não, o governo, o que é um outro problema. Mas imprime-se dólares, imprimem-se euro. É possível de você imprimir papel moeda, mas não é possível de você imprimir Bitcoin. O Bitcoin, são 21 milhões de Bitcoin, nem mais nem menos. E uma boa parte desses 21 milhões considera-se que já foram perdidos.
Então, cerca aí, estima-se que 3 a 4 milhões desses bitcoins eles já foram perdidos. Então, a gente poderia falar que o supply do Bitcoin é cerca de 17 milhões de bitcoins. Não tem mais, não tem menos. É isso que tem. O ouro também, ele é muito escasso. Estima-se que o ouro, por ano, ele aumente coisa de 1 a 2%, no máximo 2 ponto alguma coisa. Por quê? É difícil minerar, é difícil extrair ouro, é um processo caro, trabalhoso e ele é escasso. E também uma outra característica é que ele é um ativo sem rendimento. Ou seja, diferente de uma ação, diferente de um negócio, se você comprar a ação da Coca-Cola, ela tem rendimentos. Então ela vai render ali acho que 1, 2, 3% ao ano, mas ele rende alguma coisa. Se você comprar títulos imobiliários, ele vai render ali 8% ao ano, alguma coisa assim, alguns mais, outros menos, mas ele vai ter algum tipo de rendimento. O ouro e o Bitcoin, eles não têm rendimento. Eles são o que são. Eles podem aumentar de valor, eles podem baixar de valor. É claro que se você compra, você espera que ele pelo menos mantenha o valor e desejavelmente que aumente o valor, mas ele não vai criar rendimento, né? É claro que tem formas que você pode criar de rendimento. Você pode continuar acompanhando aqui o meu canal para você. Às vezes eu falo algumas coisas de como você ter renda em dólar, mas já é um outro assunto, né? Tem como pegar o ouro também, por exemplo, e você ir num lugar aqui nos Estados Unidos, tem lugares onde você pode colocar o seu ouro para empenho, ou que você pode emprestar e pegar um dinheiro em cima e fazer dinheiro. Sim, pode, ou emprestar para alguém. Sim, existem manobras, mas o ativo em si, ele não gera dinheiro nenhum. Ele é o que é. Uma coisa importante, falando das características do Bitcoin e do porquê é importante fazer autocustódia, é essa parte aqui. E aí eu começo a falar alguns fatos. Por exemplo, o papel moeda, ele começou como recibos de ouro. Então, ele era um crédito para resgatar o ouro. Até mesmo a palavra dólar, ele é um tipo de fração. Se você buscar na etimologia, na história da palavra dólar, você vai ver que $1 era uma fração de alguma coisa. E normalmente era uma fração de ouro, era uma fração de um dinheiro mais duro, mais sólido do que o dólar, que é um papel. O papel em si, ele não tem valor, né? Ele é uma atribuição, ele é um crédito que uma coisa que você pode resgatar. Então, vamos aqui para a parte de soberania e alguns argumentos do porquê é importante você fazer a autocustódia. Ou seja, você ter o seu próprio Bitcoin e não deixar na corretora. Você pode comprar, né? Eu estou falando aqui do terceiro passo, que é você comprar o Bitcoin, mas depois de você comprar lá, e eu recomendo novamente, você começar com um valor pouquinho. Depois que você comprou lá R$ 10, $10 em Bitcoin, eu recomendo você praticar, baixar uma carteira, e nós vamos falar aqui da carteira a Blue Wallet, que é a que eu recomendo para você começar. É claro que tem várias carteiras, né? Mas eu recomendo você começar com uma. E eu coloquei aqui no terceiro passo o seguinte, olha, baixe uma carteira Bitcoin. Mesmo que você considere ter uma hardware wallet, que você fala, poxa, Paulo, mas tem milhares de carteiras, tem milhares de hardware wallets, qual eu compro, por onde eu começo? Sim, tem, mas vai com calma. Vai com calma. Eu vejo várias pessoas vendo no meu privado, caramba, eu não sei, tem essa carteira, tem isso, tem aquilo, não sei o quê, como é que me ajuda? A pessoa fica agoniada, porque ela está procurando uma solução definitiva para... Vá com calma. Então eu falo, olha, progression, not perfection. Ou seja, busque fazer o progresso e não a perfeição. Eu vou falar como eu fiz. Olha, eu lembro que eu abri uma conta na corretora, eu fiz isso. Esse passo a passo aqui que eu tô te passando foi exatamente o que eu fiz. Eu falei assim, caramba, que legal, tem um Bitcoin. Tá na corretora, mas tem o Bitcoin, tá lá. Né? Eu tenho um crédito de Bitcoin. Eles dizem que eu tenho Bitcoin. Então, beleza. Já é muito melhor do que não ter Bitcoin nenhum, você não acha?
Sim, eu acho muito melhor. Já é muito mais legal, ao invés de você ter ali os seus reais, fala, não, olha, eu já tenho ali um dinheirinho em Bitcoin. Fala, poxa, legal, então já estou participando. Eu já estou do lado de dentro, não estou do lado de fora. Já é progresso, tá? Então, vá aos poucos, porque existem gradações. Não dá para você aprender tudo do dia para a noite. Talvez esse vídeo que eu estou te passando aqui seja um processo que vão ser meses que você vai se acostumar, que você vai fazer. Talvez não seja uma coisa que você vai fazer essa noite, tá? Então eu vejo um padrão semelhante de quando eu ensinava inglês. Vou contar uma breve história é uma história que fala de progresso, o que a pessoa está fazendo, porque o objetivo final, acredito, é você fazer esse passo a passo e ser holder. Você está segurando o Bitcoin, você tem autocustódia, você sabe como funciona o processo e você está por dentro, não é isso? Acredito que é por isso que nós estamos aqui. Mas eu lembro, quando eu ensinava inglês, a pessoa fala, puxa, eu quero começar a aprender inglês e tal, mas eu não sei. Eu não sei porque tem o inglês americano, o inglês australiano, o inglês da Grã-Bretanha, tem tantos tipos de inglês, tem 1000 aplicativos, existem isso, eu vi um... Aí a pessoa começa a ficar confusa, porque tem tanta informação na internet que a pessoa não sabe mais para onde ir. Aliás, eu vou falar, olha, eu dou uma consultoria também. Veja aqui na descrição, se isso tudo é confuso para você, de repente manda uma mensagem para mim lá, que pelo menos a gente pode conversar e eu posso esclarecer uma coisa ou outra dentro das minhas limitações de conhecimento, mas eu posso esclarecer uma coisa ou outra. Então, vá com calma. Vá com calma, porque busque o progresso e não a perfeição. Vamos à autocustódia. Então, pratique. Olha, então eu vou falar aqui um pouco da diferença de dinheiro e a promessa de dinheiro, tá? Então vamos aqui para a parte de soberania. Olha, aqui na parte de soberania nós temos o seguinte, alguns argumentos para você fazer autocustódia, de você ter o seu próprio Bitcoin consigo e não deixar na corretora, tá? Você vai ter o controle total dos seus ativos. Então, você que tem a chave privada, isso aí você não delegou essa responsabilidade a ninguém. Significa que ninguém vai poder congelar, ninguém vai poder confiscar, ninguém vai poder restringir o seu acesso. Eu vou te dar um exemplo claro. Já me aconteceu inúmeras vezes que eu tenho que pagar uma conta. Eu tenho que pagar uma conta, de repente para casa, tenho que fazer um pagamento para o banco. Aí eu vou lá, eu tenho que pagar R$1.000, $1.000, 1000 unidades. Tá, então eu tenho que pegar em dinheiro. Às vezes acontece, tem que pegar em dinheiro. Eu vou pagar isso aqui em dinheiro para outra pessoa. Eu vou lá no caixa eletrônico, aí eu coloco o meu cartão lá e aí falo, olha, muito bem, mas você só pode sacar $200, R$200. Só pode sacar 200. Poxa, mas... Ah, não, se você quiser sacar mais, você tem que pagar mais uma taxa, ou é só amanhã, ou é um outro cartão. Eles estão restringindo o acesso que você tem ao seu próprio dinheiro. Não é isso? Você tem lá, vamos supor, $10.000 no banco. Poxa, eu queria sacar 2. Não. Você tem que ligar antes, você tem que falar. Caramba, mas é o meu dinheiro. Mas aí... Então, se você tiver a sua autocustódia, eles não restringem. Eu já escutei várias pessoas falando, olha, eu queria comprar, mas a minha corretora só fala que eu só posso comprar até tanto. Eu só posso resgatar até tanto. Eu só posso depositar até tanto. Eu já recebi ligação, falou, olha, a gente recebeu, você nunca aconteceu isso contigo? Recebemos aqui uma coisa, não sei o que, é isso, é você, mas é tudo para a sua segurança. Então eles restringem o acesso que você tem ao seu próprio dinheiro e falam que é para a sua segurança, né? Se você tem autocustódia, você não vai ficar na mão desses caras. Você vai ter total controle. Segundo lugar aqui, tem vários argumentos, mas olha, a proteção de falência contra terceiros. Existem várias corretoras, bancos, instituições financeiras, tudo que você possa imaginar, que elas prestavam serviços financeiros e elas faliram. Elas não existem mais. Acabou. Over. It's over. Acabou. E aí você vai fazer o quê? Até hoje, acho que quase 10 anos depois, 8 anos depois, a FTX, a Mt. Gox, ela faliu, aí entrou, prenderam um cara.
Por quê? Se as pessoas tivessem sacado o Bitcoin e colocou lá, falou, olha, eu tenho a chave, né? Que é uma coisa que se fala aqui no meio Bitcoiner, é o seguinte, olha, not your keys, not your coins. Eu anotei em algum lugar aqui. Not your keys, not your... Cadê? Not your... Tá aqui, olha. Not your keys, not your coins. Ou seja, se você não tem a chave privada, se você não tem o acesso, significa que você não tem. Não tem. É igual você fala assim, olha, você tem um carro. Tem? Tenho sim, mas ele vai ficar guardado lá na minha casa. Ah, é? Mas quando é que eu posso pegar? Não, você pode pegar... Aí você chega na terça-feira lá para pegar o seu carro, que você comprou com o seu dinheiro, da sua maneira. Tá aí o meu carro? Tá. Eu posso usar? Olha, a gente vai fechar agora. Tem como você voltar amanhã? Não, mas é o meu carro. Não, claro, senhor, mas para sua segurança, nós fecharemos agora. E amanhã abriremos às 8. Você pode vir às 8? Sim. Aí você agenda um horário. Agenda um horário para pegar o meu carro? É, tem que agendar um horário, porque senão não tem ninguém aqui. Ah, tá, para sua segurança. Ah, então, aí eu agendo um horário. É, liga às 7. Aí, você tem um número? Não. Ele está restringindo o acesso ao que é seu. Por isso que é not your keys, not your coins. Né? Senão você tem um crédito. Fala, ó, estão falando que isso aqui é meu. E aí, eu montei aqui, isso tem vários argumentos, né? Mas eu posso voltar aqui nessa parte. Mas, vamos falar dessa parte de restringir acesso. Aqui, eu coloquei um gráfico, olha, e eu vou mostrar o que acontece sem a autocustódia. E o que acontece quando você não faz a autocustódia, tá? E pessoal, isso aqui é minha perspectiva. Eu não estou falando isso aqui para apavorar ninguém, não estou falando, eu sou um especialista na minha própria opinião. Se você fala, não, eu quero deixar lá na corretora, tá tudo ótimo. Então, beleza, vai fundo, né? Nós continuamos sendo amigos, não tem problema nenhum. Eu estou falando alguns argumentos comuns para você considerar ter a sua autocustódia do seu Bitcoin. Então, vamos supor, né? A gente tem aqui, você viu, você não é besta também, você viu, tem vários argumentos, mas eu vou a um que eu acho relevante. Talvez até um pouco mais relevante. Olha, então vamos supor aqui, você está aqui, olha, aqui você é o usuário. Está aqui o Paulo, o Flávio, o Alberto, o Beto, o Carlos, tá a pessoa aqui, olha. Então tá você. Em seguida, você tem os seus documentos. Não é isso? Você vai abrir uma conta num banco, numa corretora, você necessita ter os seus documentos. Talvez você ainda não tenha pensado nisso, mas os seus documentos e a comprovação de que aqueles documentos são seus é o próprio acesso ao seu dinheiro. Por exemplo, caso você perca o cartão, caso você perca a senha, o que vai garantir que você tenha aquele acesso ao que é seu é a comprovação da sua identidade. Então, olha, você já tem aqui você, e aí você chega à sua identidade. O Bitcoin e o ouro tá aqui no final, tá? Eu tô falando como é que você vai chegar àquilo que é seu, caso você não faça a sua autocustódia. Então, tem você aqui, a sua identidade que você necessita para abrir a conta, normal. E aí você vai falar com o atendente. Você não vai falar com o banco direto, você não vai... Não, vai falar com o atendente que representa essa instituição, não é verdade? Então, olha, você, a sua identidade, e você vai estar falando com o atendente lá do seu banco, lá da sua corretora. Esse atendente vai colher os seus dados, vai pegar os seus dados e vai falar, ah, legal, então você vai... Claro que isso pode ser um formulário online, mas isso vai ser analisado por um sistema, uma pessoa, não é isso? Então, beleza. E aí você vai estar lá, vai colocar os seus dados e você vai entrar numa base de dados com milhares, talvez milhões de pessoas, dependendo do tamanho dessa instituição. Você não é o único cliente, não é isso? Então você vai entrar para uma base de dados dentro dessa instituição. E agora você está dentro, não é isso? Aí você está dentro. Essa base de dados, aliás, poderia ter mais detalhes aqui. Você vai ter um documento da sua base de dados que fala o que você tem. Que você tem lá $10 em Bitcoin. Vai falar, olha, o Paulo tem $10 em Bitcoin. O quê? Na vida? Não. Na vida não. Nessa instituição aqui. Nessa corretora. Não é isso? Então, ele tem $10 de Bitcoin nesse lugar aqui. Se for em qualquer outro lugar, já não vale. Então, já é uma limitação, não é isso? Beleza. Então, você já tem aqueles $10 em Bitcoin nessa instituição. O seu Bitcoin está lá na instituição, você consegue
ir buscar? Se você for lá no balcão, tem como você resgatar? Não. Se você for no aplicativo, tem como você resgatar? Talvez. Como é que eles guardam esse Bitcoin? E eu vou utilizar aqui, já que nós falamos das semelhanças entre o Bitcoin e o ouro, vamos utilizar o ouro como metáfora, porque o ouro é. Quer dizer, o Bitcoin é uma metáfora do ouro. Então, vamos colocar o ativo, o ouro, o Bitcoin. Esse ouro está lá na instituição onde você pode entrar lá na sua corretora e pegá-lo? Não. Esse ouro, ele tem um custodiante. Quem é esse custodiante? É a instituição? Pode ser. Essa instituição delegou a custódia do seu ouro, delegou a custódia do seu Bitcoin para uma outra instituição? Talvez você nem saiba disso, mas isso acontece com muita frequência. Então, muitas instituições, elas falam, olha, de fato nós vendemos Bitcoin, Ethereum, nós vendemos ouro, nós vendemos isso, tal, tal, tal. Tá, mas quem é o custodiante? É a instituição? Não. Isso aqui é um serviço terceirizado. Você está reparando que está ficando bem distante, né? O Paulo, para chegar, o usuário, você aí que está me assistindo, para você chegar até aquela sua moedinha de ouro, até aquele seu Bitcoin, está ficando distante. Você não sabe mais. Talvez, olha, talvez ela delegue. E aí vai estar ainda numa outra instituição. E aí essa outra instituição já vai ter um outro processo que você não sabe. Esse Bitcoin, ele fica numa hardware wallet? A gente não sabe. Ou será, o que é uma possibilidade também, ou será que esse ouro, esse Bitcoin, esse ativo, ele é um pedaço de código somente? Sim, o Bitcoin é um código, é um software, mas será, vamos supor, eu falo com muita gente que fala, não, eu tenho ouro. E aí, quando eu vou averiguar, eu tenho ouro, a pessoa tem uma barrinha de ouro, um colar, uma moeda. Não, a pessoa tem uma conta que diz, num pedaço de papel que diz que aquela instituição diz que a pessoa tem um ouro. Esse ouro pode tranquilamente ser um pedaço de código. Tranquilamente, ele pode ser um pedaço de código falando que ele vai estar pegado, atrelado, pareado ao valor do ouro. E esse ouro, talvez ele nem exista. Não sei. Cada instituição tem o seu processo. E aí cabe a você averiguar e ver exatamente quem é o custodiante e como funciona. E aí fala, tá, mas eu vou lá, eu quero pegar. Aí você vai ver, você vai ter o cofre, a forma, a segurança. E aí somente no final que você vai ter acesso a esse ouro. Fala, poxa, Paulo, mas você está muito neurótico, você está muito paranoico. Por que você está preocupado com isso? Fala, olha, é só uma digressão. Não significa que vá tudo cair, não. Mas você também pode falar, olha, ou você pode ter o seu próprio Bitcoin. E aí, não, eu tenho, né? Você tem a sua moedinha de ouro. Fala, olha, eu tenho aqui, tá aqui comigo, né? E eu guardo. Ah, mas é perigoso. Aí você vai ter um trade-off. Tudo na vida tem ônus e bônus. Por quê? Ao ter o seu próprio Bitcoin, e aí nós vamos ver a parte técnica, você vai ter outras questões, né? Então vamos lá, olha, nós estamos aqui no terceiro passo, que é aqui uma Blue Wallet, e eu vou explicar brevemente, tá? Como você vai ter uma Blue Wallet para você chegar no passo 4, que é você sacar da corretora. E aí, eu recomendo a Blue Wallet. Por quê? Porque foi com ela que eu comecei, porque ela é user-friendly, ela é tranquila. Você vai baixar um aplicativo chamado Blue Wallet. E tem para Android, tem para iOS, tem tudo isso aí, é bem tranquilo. Você vai entrar lá no aplicativo e você vai ver que você vai precisar criar uma nova carteira de Bitcoin, né? Ou seja, então você está lá na corretora, comprou seus $10, R$ 10 em Bitcoin, não importa, um dinheirinho, um pequeno teste para você ver como funciona. Comprou na corretora, ok, tá lá, legal. Depois disso, você vai baixar um aplicativo, uma Blue Wallet. Eu recomendo você fazer isso no seu celular, pode ser no computador e tal. Não é, pessoal, perfeito, não é para você colocar a herança da família lá, não, é para você entender o funcionamento. Depois você pode sofisticar, colocar novas camadas de segurança. Eu recomendo que você faça um curso de cibersegurança para você entender em detalhe como funciona e como você pode ter, de fato, bastante segurança naquilo que você está fazendo. Isso aqui é uma introdução de como começar.
Baixou a Blue Wallet lá no seu celular, você vai abrir ali uma nova carteira. Então, olha, você vai clicar aqui, que é Bitcoin Wallet. Você clica, olha, Type, Simple, e você começa aqui. Você vai ver que ele vai abrir uma tela onde ele vai te mostrar 24 palavras. Normalmente são 12 a 24 palavras, o padrão é mais ou menos esse. Essas 24 palavras que você vai ver, elas são mais ou menos assim. O padrão é esse aqui, tá? São 24 palavras em inglês. Então você vê, olha, tow, miss, arrive, bonus. Você vai pegar essas palavrinhas e você vai escrever e manter, escrever à mão mesmo, offline. O ideal é que você mantenha essa sua senha de maneira offline, num lugar seguro. E claro, você vai ver, tem gente que coloca numa placa de metal, tem gente que enterra embaixo do canil lá do seu cachorro, tem gente que vai pegar, vai colocar, olha, 3 palavras na casa da sogra, 3 palavras na casa dos pais, 3 palavras com o pastor da igreja, e aí vai, cada um tem a sua forma de fazer, né? Mas você vai ver como é melhor. Algumas recomendações. O ideal é que você mantenha offline, ou seja, que ela não colocar no Google Drive, não colocar em alguma forma onde a pessoa, ela entrou lá no seu celular, no seu Drive, e ela vai pegar. Isso aí não é o ideal, não é legal. Então você manter offline e você ter redundância. Eu particularmente acho muito importante você ter redundância. O que é redundância? É você ter esse tipo de código, esse tipo de senha de acesso para o seu dinheiro em mais de um lugar. Porque caso aconteça algo, você fala, olha, isso está ali em outro lugar também. Uma possibilidade é você ter. Aí tem gente que fala que é um crime colocar qualquer coisa online, mas e se você colocar online de uma forma criptografada que só você entenda? Você já está sofisticando as camadas de segurança, tá? Mas, num termo geral, guarda isso numa forma que é sua responsabilidade. Caso você perca isso, caso você não tenha mais acesso, você perdeu o seu dinheiro. É muito importante lembrar isso. Então, é por isso que eu estou falando. Vá se familiarizando aos poucos com o processo, que é muito importante. E aí, pessoal, quando você abrir a sua carteira de Bitcoin, você vai ter duas coisas. Você vai ter a sua public key, a sua chave pública, né? E você vai ter a sua private key. A public key é para onde você vai depositar. Então vamos supor que você quer receber um dinheiro, você quer receber Bitcoin na sua carteira, você vai compartilhar, não tem problema nenhum, a sua public key, a sua chave pública. E a sua private key são essas 24 palavras aqui. Antigamente, essas 24 palavras, elas eram um código enorme. E agora, modernamente, elas foram aí catalogadas, elas foram, né, fez-se essa abstração das palavras e ela virou dessa forma e ficou mais sintético, ficou mais fácil de se utilizar, tá? Então, assim, você tem um endereço Bitcoin, que é a sua public key, e ele segue mais ou menos esse padrão aqui, que ele começa com 1, 3, e ela tem cerca de 27 a 34 números e palavras, e ela é mais ou menos assim, olha, eu coloquei aqui, cadê? Você vai ver que um código, tá aqui, olha. Você vai ver que um código mais ou menos assim, uma chave pública de Bitcoin é mais ou menos assim. É um número lá, parece aquelas senhas geradas randomicamente de aplicativo, né, que você tem aplicativo de segurança, então olha, BC1P, cada um vai ter uma coisa, tá? E aí você vai ser mais ou menos assim. Agora, é claro, assim como o Pix, que é análogo ao Bitcoin, você também tem uma chave pública, uma chave privada. Esse é um sistema que você tem. Você também pode utilizar um QR Code, né? Então, olha, ele pode ser representado com um QR Code, tá? Então, aos poucos, você vai se acostumando com isso. Tá aqui uma outra tela falando, olha, você vai ter a sua carteira e você vai ter uma quantidade em Bitcoin.
E também, isso aqui é importante, pessoal, você se familiarizar, porque você vai ver, olha, 0,000, você vai ver a sua representação do saldo de conta em Bitcoin, ou em reais, ou em dólares. É muito importante você se familiarizar com esse processo. Eu recomendo você pegar um teste para quê? Ah, eu enviei da corretora para minha carteira. Caramba, e agora? Será que eu consigo enviar da minha carteira, da minha autocustódia, para a minha corretora? Também. Então eu consigo fazer esse translado com certo conforto. A partir daí, você vai ficar muito mais tranquilo, né? E você vai realmente ter essa soberania e você vai ser. E aí o que acontece? Olha, se você chegou aqui até esse ponto, é isso, porque o último ponto aqui você vai sacar o seu Bitcoin lá, aquele teste que você colocou na corretora, coloca na sua carteira e você vai praticar esse processo. A partir daí, você praticando esse processo, qual o processo? Você comprar Bitcoin, colocou na corretora, da corretora passou para sua carteira, passou um dia, 2 dias, uma semana e falou, olha, tá lá, legal, aprendi, consegui. Deixa eu fazer de novo? Deixa eu colocar mais 10? Tá, legal. Eu consigo passar agora da minha carteira para a corretora e você vai praticar esse processo de autocustódia, porque é um processo. É muito importante você lembrar também que é um processo, você vai utilizar isso, porque olha, eu recomendo algumas recomendações mais gerais agora, tá? Eu recomendo que uma vez por semana, depois que você montou o seu sistema de autocustódia, uma vez por semana não, uma vez por mês, né? Lá uma vez a cada 2 meses, algo assim, você testar. Você pegar, porque o seu dinheiro, ele não está na hardware wallet, naquele dispositivo, ele vai estar na blockchain. E a sua carteira, como a Blue Wallet, é somente uma forma de acessar a blockchain do Bitcoin, tá? Então eu recomendo você fazer esse processo diversas vezes para você se familiarizar. A partir daí, se você quiser sofisticar um pouco mais, o que é recomendado, fala, não, eu quero ter uma hardware wallet. E aí você vai ter vários tipos de hardware wallets que você pode colocar. Que, pessoal, uma hardware wallet nada mais é do que um dispositivo de segurança para que essa sua chave, que eu falei lá, a chave privada, que são essas palavras, que elas não fiquem circulando por aí. Que você consiga ter um processo de autenticação mais rápido, onde ele vai facilitar e te trazer mais segurança, para que você não precise, por exemplo, estar digitando a sua seed, que se chama seed phrase, que é a chave privada, que você não precise ficar digitando a sua seed phrase por aí, que você corra menos risco. Esse é o objetivo, tá? Pratique, faça e deixe aqui nos comentários caso você tenha qualquer dúvida. E eu coloquei o final aqui e falo, olha, e aí se você chegou aqui no final dessa apresentação e fez tudo isso, olha, você está de parabéns. Você ganhou um troféu, porque você não vai ter nenhum cabeça de ovo, não vai ter ninguém que vai colocar as mãos no seu Bitcoin, porque não tem como. A pessoa, ele é completamente fechado, e é por isso que você tem ali não tem nenhum governo que vai poder sacar, colocar a mão no seu Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin pode ser banido. Pode ser banido, mas a blockchain não tem como ser banida porque ela é incensurável. Tá? Então ela é bem tranquila nesse sentido que você pode guardar aquilo que é seu e não vai ter nenhum juiz, não vai ter isso que a pessoa vai determinar que tem. Não tem como, porque é você que tem a chave, é você que tem o acesso e você tem essa responsabilidade de guardar isso tudo bem, da maneira correta aí, para que você tenha a sua autocustódia. Pessoal, vou ficando por aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Verifique a descrição desse vídeo e conheça mais do meu trabalho. Descubra como comunicar-se comigo através dos links das formas aqui na descrição. E pessoal, meu nome é Paulo Nidek. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Paulo Nidek. E até a próxima.